Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Rosiane e vamos começar com mais uma aula de física. E para iniciar, vamos conhecer os objetivos da nossa aula. Unidade temática, matéria e energia. Objeto de conhecimento, eletrostática, carga elétrica. Objetivo de aprendizagem, reconhecer as características da carga elétrica e aplicar o princípio da quantização da carga. Um grande passo da humanidade foi a descoberta da eletricidade. Mas como ela surge? Então, vamos primeiro entender a partir do conceito de carga elétrica. O raio é mais quente que o Sol. Tem 16 quilômetros de comprimento, mas só 2,5 cm de espessura. O raio foi um dos primeiros fenômenos elétricos observado pelo homem. Muitas das civilizações atribuíam aos deuses que tinham o poder de gerar esses raios, mas tudo foi compreendido com o surgimento da eletricidade. No século VI a.C., Tales de Mileto ele descobre uma resina fóssil, denominada elétron. E essa resina, ele observa que era possível atrair corpos leves. Essa resina, encontrada na natureza, próximo às raízes das árvores, nesse estilo, que se torna petrificada devido à medida que o oxigênio vai sendo liberado, ela vai se tornando uma resina que é muito utilizada em bijuterias. Gilbert, um médico inglês, ele consegue observar e tornar possível uma série de fenômenos elétricos e, nesse caso, dá origem a que a gente chama hoje de eletricidade. As primeiras observações sobre fenômenos elétricos, elas foram feitas a partir da observação de alguns materiais. Quando esses materiais eram atritados em outros, observava-se que eles adquiriam propriedades elétricas, nesse caso, podendo atrair coisas muito pequenas, como, por exemplo, penas de aves, pedaços de papel pequeno. Esses corpos ou substâncias que possuíam essa capacidade de atrair ou de repelir outros objetos ou outros materiais muito pequenos foram chamados de eletrizados. Para entender a propriedade elétrica desses materiais, foi necessário entender a sua estrutura. Considerar que os corpos eles são formados por matéria. E essa matéria, ela é formada por pequenas partículas, partículas que damos o nome de átomos. Esses átomos, por sua vez, eles são formados por partículas ainda menores, que no caso, no estudo da eletricidade, vamos considerar 3 elementos, que são os prótons e os nêutrons, que estão presos no núcleo de um átomo, e os elétrons, que circundam esse núcleo. E os elétrons, eles circundam a eletrosfera. Convencionou-se que os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. E os nêutrons, eles não possuem carga. Também vamos considerar que um átomo é neutro, ou seja, possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, eles estão com uma carga balanceada, igual números de prótons, igual números de elétrons. Então, nós temos agora o princípio de atração e repulsão, também chamado de princípios da eletrostática. Considerando que os prótons são carga positiva e os elétrons são de carga negativa, o que acontece entre eles? Então, na ideia de Tales, quando atritava o âmbar a uma pele de animal que era possível atrair penas leves,
Então, o que acontecia é de acordo com o princípio da eletrostática. Nesse caso, quando eu tenho cargas de mesmo sinal entre dois materiais ou mais, eles vão se repelir, vai haver a repulsão entre eles. Quando esses corpos estão com cargas diferentes, nós temos a atração entre eles. Então, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Para melhor entender os princípios da eletrostática, vamos fazer uma simulação onde vamos poder observar o poder de atração entre os corpos. Eu tenho aqui um casaco de lã, cujo corpo encontra-se inicialmente neutro, mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. Uma bexiga, também inicialmente neutra, e ao lado uma parede com cargas positivas e negativas. Quando eu atrito o balão ao casaco de lã, ele passa a ficar eletrizado, sendo carregado com as cargas negativas. Então, o casaco de lã fica carregado positivamente, com cargas elétricas positivas, enquanto a bexiga fica carregada com cargas negativas, ou seja, eletrizado negativamente. Voltando à posição inicial, o que acontece com o balão? Ele é atraído pelas cargas positivas da camisa de lã. Então, toda vez que eu tentar retornar à posição inicial, a bexiga será atraída, ou seja, ela está sendo atraída pelas cargas positivas, pois carga positiva e negativa se atraem. E quando eu aproximo da parede, então, olha o que acontece. As cargas negativas, elas vão se afastando, porque a bexiga está eletrizada negativamente. E nesse caso, a bexiga fica presa à parede, justamente porque as cargas opostas, elas estão sendo atraídas. Carga positiva está atraindo cargas negativas, bexiga negativa, e a área onde a bexiga está aproximada, ela está com carga positiva. Então, também ocorre a atração entre elas. Então, como observamos na simulação, quando os corpos eles adquirem cargas diferentes, ou seja, cargas opostas, então há entre eles a atração. No caso, a bexiga, ao ser atritada com a lã, ela adquiriu carga negativa, enquanto a lã adquiriu carga positiva. Então, nesse caso, os opostos se atraem. Então, esses dois materiais, houve a atração entre eles. Se fossem cargas de mesmo sinal, como, por exemplo, corpos com cargas positivas, haveriam entre eles a repulsão. E voltando à nossa questão inicial, como ocorre a formação dos raios? Então, a formação dos raios nada mais é que uma formação natural, ou seja, ocorre na natureza e ela ocorre devido à descarga elétrica que pode ocorrer entre nuvens e também pode ocorrer entre nuvens e o solo terrestre, ou seja, entre a nuvem e a terra. E é isso aí. Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.